O nosso texto de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Depois do pecado de Adão e Eva, muitas coisas ficaram ruins nesse mundo, mas nada se compara com a morte. A morte é a consequência máxima do erro de Adão e Eva, a consequência máxima do pecado. Ela não respeita idade, sexo, cor, classe social. Como pastor, eu já fiz vários sepultamentos em vários contextos diferentes. Já sepultei pessoas ilustres, importantes, em cemitérios luxuosos, até as pessoas mais simples, já com muita idade, onde só existiam os parentes mais próximos. Mas independente do número de pessoas que estavam presentes, existe algo que era comum: a dor da separação. A morte é tão difícil de ser encarada que muitas pessoas começam a criar teorias para ajudá-las a enfrentar esse momento difícil. Mas como cristãos, a Bíblia deixa claro o que é a morte. O texto de hoje nos ajuda a entender que precisamos compreendê-la, porque dessa forma vamos ter em nossos corações a esperança e a paz que somente Jesus pode nos dar. Existem alguns detalhes sobre a morte, revelados pela palavra de Deus, que podem nos ajudar num momento como esse. A morte é descrita na Bíblia como um sono. As pessoas que faleceram dormem no pó da terra. Não existe nenhum tipo de atividade para aqueles que já descansam, aqueles que morreram. Aqueles que crerem em Jesus, um dia serão ressuscitados. Só através de Jesus é que podemos um dia voltar a viver. A morte um dia definitivamente deixará de existir. Embora as verdades bíblicas sirvam para confortar os nossos corações, na verdade o problema da morte está longe de ser resolvido. A morte, como consequência máxima do pecado, ainda existe e separa corações que não querem se separar. Jesus, quando esteve entre nós nessa terra, ele passou pela morte, mas não apenas passou pela morte, como também conviveu. Um dos exemplos mais claros, clássicos disso, nós podemos encontrar no Evangelho de João, quando Jesus foi chamado para ajudar a Lázaro, um grande amigo que estava muito doente. Só que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. E o mais curioso é que, apesar de saber disso, ao ver o sentimento que tomava o coração dos enlutados, Jesus se emocionou. E o texto bíblico nos diz que Jesus chorou. Mas existe uma diferença entre aqueles que olham para a morte como um ponto final e aqueles que olham para a morte apenas como um sono. Para aqueles que olham a morte como um ponto final, acabou. Não existe mais nada a ser feito. Para aqueles que olham para a morte como uma vírgula, como um espaço ou como um sono, sabem que esse é apenas um tempo de espera. Existe um momento melhor que está prestes a surgir por ocasião da volta de Jesus. Pense nisso.